Marco 3, versículo 1. E outra vez entrou na sinagoga, e ali estava um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando se o curaria naquele sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza de seus corações, disse ao homem: estendei as tuas mãos. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída sua mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e de Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tirão e de Sidom. Uma grande multidão que se ouvia, ouvindo quanto grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o oprimissem, porque tinha curado muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostaram-se diante dele, chamavam dizendo: tu és o Filho de Deus. E eles o ameaçavam muito para que não o manifestassem. E subiu ao monte, e chamou para si o que eles quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que tivessem com ele e o mandassem a pregar, e para que tivesse o poder de cura e enfermidade, e expulsar demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, ao que expôs o nome de Boanerges, filho do trovão, e a André, e a Felipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariote, o que lhe entregou. Foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isso, saíram o prender, porque dizia estar fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe do demônio expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse por parábolas assim: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se divide contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se divide contra si, tal casa também não pode subsistir. E se Satanás se levanta contra si e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim.
pôde roubar os bens do valente entrando em sua casa, se primeiro não maniatar o valente e então roubar a sua casa? Na verdade vos digo que os pecados serão perdoados aos filhos do homem, toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque dizia: tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando fora, mandaram-no chamar, e a multidão que estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teu irmão te procuram, e estão lá fora. E ele disse, respondendo, dizendo: quem é minha mãe e quem é meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus é meu irmão, é minha irmã, e és minha mãe. Marcos 4, versículo 1. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e juntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e se assentou-se num barco sobre o mar, e toda a onda e multidão estavam em terra junto do mar. E ensinavam-lhe muitas coisas por parábolas, e dizia na sua doutrina: ouvi que saiu o semeador a semear, e acontece que o semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saiu o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinho, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto nenhum. E a outra caiu em terra boa, e deu fruto, e vingou e cresceu, e produziu 30, outros 60, e outros 100. E disse-lhes: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E quando se achou, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis estas parábolas? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão juntos do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo a elas ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma os que recebem a semente sobre pedregais, os quais o ouvido a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesma, antes são temporais. Depois, sobrevindo tribulações ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizavam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas
entrando sufocam a palavra e ficam infrutíferas. E estes são os que foram semeados em terra boa. E os que ouvem a palavra e a recebem, dão fruto, um 30, o outro 60 e o outro 100. E disse-lhe: vem porventura a cadeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhe: atendei aos que ides ouvir, com a medida do que mediste, vós medirão a vós. E servos, e ainda acrescentada a vós que ouves. Porque ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até quem tem lhe será tirado. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não só sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, e depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a hora da ceifa. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábolas a representaremos? E como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. Mas com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhe falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereceremos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este homem que até o vento e o mar obedecem? Esse é Jesus, o
Salvador, que veio pra terra e morreu por ti. A cruz do Calvário não é brincadeira. O mundo espiritual batalha a noite, dia inteira.